Como resolver conflitos no casamento? Por que existem os conflitos? É possível resolver conflitos sem a presença de um terceiro como mediador? Quais as estratégias que podemos usar para fazer o enfrentamento do conflito? Meu nome é Paulo Ricardo, sou pastor aqui na cidade de Brasília, Distrito Federal, e hoje nós vamos conversar sobre estas e outras questões relacionadas a resolvendo conflitos no casamento. Oi, pessoal, paz e graça, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui conversando um pouquinho sobre casamento, essa série que nós estamos fazendo neste ano de 2021. Na live passada eu falei um pouco sobre temperamentos e hoje nós vamos falar sobre resolvendo conflitos dentro do casamento. É muito importante lembrar que não existe um lar isento de conflitos e pode haver conflitos mesmo dentro dos relacionamentos mais maduros e mais profundos. Como na última live eu falei sobre temperamentos, então eu vou dar o meu testemunho pessoal. Mas por muitos anos, desde antes da minha conversão, eu sempre levei a fama de ser um homem de temperamento muito forte, e isso sempre foi verdade, não podia negar esse título. Nos lugares onde trabalhei, nos lugares onde passei, as pessoas com as quais convivi, eu sempre fui conhecido por ser um homem de convicções muito firmes e com expressões muito fortes. Interessante que há cerca de 8 anos atrás eu fui convidado para ministrar alguns cursos, no meu local de trabalho, mas sempre dentro da área em que eu tinha experiência. E um certo dia eu recebi a incumbência da coordenadora geral do hospital onde eu trabalhava, me pedindo que eu procurasse alguém para dar um curso de mediação de conflitos. Tem quase 10 anos isso. E durante alguns dias eu fiz contato com várias pessoas e até com organizações não governamentais, buscando alguém que pudesse atender essa demanda. Aí eu entrei em contato com um homem, delegado de polícia, que ele dava esse curso de mediação de conflitos e comunicação não violenta. Ele agradeceu o convite, mas alegou que estava com a agenda bem apertada, não podia me atender naquele ano. Mas ele me cedeu todo o material, pediu que eu lesse. E segundo ele, eu poderia talvez até me apropriar do material e treinar outras pessoas. Mas aí eu resolvi fazer o curso, e lá fui eu fazer o curso de mediação de conflitos, para me tornar multiplicador no hospital onde eu trabalhava. E ali eu descobri que muitas das técnicas ensinadas naquele curso eram, na verdade, técnicas extraídas da própria palavra de Deus. Ser justo nos julgamentos, sempre ouvir as duas partes, nunca alimentar sentimentos ruins contra as pessoas, sempre pensar bem a respeito do outro, perguntar como as pessoas estão e como elas se sentem, abrir o coração, expor sentimentos ruins que nós abrigamos internamente, chamar uma terceira pessoa quando estamos conversando com alguém que a conversa não flui da melhor maneira, perdoar, ouvir as pessoas, entender o coração delas, ser doce nas palavras, não usar de agressividade no que dizemos e tantos outros conselhos, e ali eu pude perceber que todos extraídos da palavra de Deus. Ao concluir aquele curso, eu recebi da minha coordenadora a função de multiplicar esses conhecimentos obtidos naquelas equipes que faziam atendimento aos pacientes do hospital. E todas as turmas criadas naquele ambiente de trabalho se tornou uma espécie de pastoreio, onde eu ensinava para elas exatamente aquilo que o Senhor ensina para a igreja através da sua palavra. Interessante que eu acabei me tornando referência no assunto de mediação de conflitos nos anos seguintes. Fui convidado para palestrar em várias outras cidades sobre o tema. No total, já palestrei para mais de 1.000 pessoas.
ensinando sobre aquilo que Deus estava ensinando para mim como homem. Um homem de temperamento forte, ensinando sobre mediação de conflitos. E ali eu pude trazer o testemunho de como eu era e para onde o Senhor estava me levando, e isso acabou se tornando algo muito comum nas minhas palestras. Fui convocado para mediar dezenas de conflitos em vários lugares no meu ambiente de trabalho, e eu sempre me perguntava, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Grandes coisas o Senhor fez na minha vida nesses últimos anos, transformando o meu temperamento pelo poder restaurador do Espírito Santo. E depois eu me vi, alguns anos atrás, sendo inserido nesse papel de fazer mediação de conflitos dentro dos casamentos. E hoje eu estou aqui, temperamento mudado, transformado e com a boa bagagem em mediação de conflitos, tentando ajudar casais para que eles consigam resolver seus conflitos no casamento. Amados, olha, os conflitos fazem parte da vida. Sendo amigos, noivos, casados, sempre vão surgir diferenças e desentendimentos, mesmo que você seja um discípulo fiel e temente a Deus. Jesus constantemente estava ali envolvido em conflitos com os líderes religiosos do seu tempo. E o apóstolo Paulo, durante todo o seu ministério, enfrentou muitos conflitos. O problema não está no conflito em si, mas na maneira como nós lidamos com o conflito. Todo casal tem opiniões, tem ideias, tem comportamentos diferentes que podem trazer conflitos para o casamento. Mas o casal de cristãos que não souber lidar de maneira correta com esses conflitos vai trazer grandes problemas para o seu relacionamento conjugal. Embora muitas vezes a gente acabe atribuindo um caráter negativo ao conflito e às suas consequências, não é necessariamente algo que a gente tenha que atribuir uma conotação negativa. Pelo contrário, o conflito ele pode ser visto como algo que faz parte do processo de vida, do casamento, dos nossos relacionamentos, e quando eles são adequadamente tratados, eles se tornam um motor de desenvolvimento e oportunidade para o crescimento do casal a outros níveis de relacionamento. As pessoas envolvidas em conflitos, elas não têm capacidades de lidar com as barreiras psicológicas, muitas vezes, e elas vão precisar de um apoio especializado, que pode ser dado através de uma mediação, feita por um pastor, por um líder de casais, por alguém que esteja preparado. É importante que essas pessoas sejam qualificadas para desenvolver tais habilidades. Por isso é muito importante que aqueles que estão envolvidos no conflito tenham a capacidade de colocar ali de lado a desconfiança, as diferenças, para que todo aquele conflito ele possa ser devidamente clarificado, gerido e vencido. Muitos casais se consideram bem-sucedidos, né, em conseguir evitar qualquer tipo de conflito no casamento, mas fazem isso de uma maneira errada, né? A frase mais conhecida é a "deixe para lá", e dá a ideia de que o problema não é significante o suficiente para ser resolvido. Ou também a pessoa envolvida tem medo de criar desagrado ou encrenca com o seu cônjuge. E aí, quando surgem os conflitos, ou um ou ambos acabam usando ali um meio errado de evitar um conflito direto, esperando que aquele problema desapareça. Mas, amados, não vai desaparecer. E pode até desaparecer, mas em geral não é isso que acontece. Por isso é inevitável que os relacionamentos eles busquem ter maior abertura, sinceridade, honestidade e coragem para enfrentar e resolver os seus conflitos. Bom, o que acontece é que às vezes, quando há um desejo de um ou de ambos de resolverem um conflito, o que acontece? Sentam para conversar, aí o assunto é trazido à tona,
mas é trazido à tona de uma maneira errada. No meio da conversa a mulher já começa a chorar e fica em silêncio ou grita, e aí o homem, por sua vez, ignora a esposa, grita também, fica emburrado, perde o controle, bate na mesa, demonstra raiva, entendeu? E tudo isso acaba cortando a linha de comunicação do casamento e acaba construindo uma enorme barreira entre um casal para que eles não consigam resolver o conflito, né? E se você, casado, puder aprender a se comportar diante de um conflito, você já estará no caminho certo para uma melhor comunicação e uma maior capacidade de resolver os conflitos dentro do seu casamento. A grande questão é que nós caminhamos para o casamento e muitas vezes não fomos treinados, preparados para resolvermos os nossos conflitos. E o conflito, ele surge inevitavelmente ali no meio das relações humanas, porque as pessoas elas possuem diferentes personalidades, a gente conversou sobre isso aqui na live passada, elas têm valores diferentes, atitudes diferentes, comportamentos diferentes, motivações diferentes, expectativas diferentes, necessidades diferentes, e isso muitas vezes conduz a uma confrontação de opiniões, de ideias, e aí cria-se o conflito. O apóstolo Paulo pergunta assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que militam contra a carne. Então, será que o conflito pode ser resolvido sem briga? Claro, pode sim. Quando o casal não trata do problema básico que causa o conflito, mas ataca um ao outro, às vezes usando formas erradas de comunicação, como nós falamos na live passada, vai surgir uma barreira nesse relacionamento. Se você exige os seus próprios direitos, quer que a sua vontade seja feita, custe o que custar, amados, então não há possibilidade de resolver os conflitos que vão aparecer. E eu quero deixar aqui com você os passos práticos para que você possa resolver qualquer conflito no seu relacionamento conjugal. Interessante que a mediação, ela é um processo que consiste em 3 objetivos. Primeiro, é levar cada parte a expor suas ideias e seus pontos de vista. O segundo é desenvolver a habilidade de se colocar no lugar do outro, de ouvir e compreender suas ideias e seus pontos de vista. E o terceiro é proporcionar uma capacidade de trazer soluções, atendendo ao máximo possível os 2 pontos de vista, sem que seja necessário ter que passar por cima de ideias e pontos de vista do outro. Por isso a mediação ela é um método alternativo para a resolução de um conflito dentro do casamento. E o que acontece na mediação? Vocês recorrem a uma terceira pessoa, geralmente uma pessoa imparcial, neutra, que ela é da confiança de ambas as partes. Geralmente é um pastor, é um líder de casais, é alguém que tem um pouco mais de experiência. Então ali o mediador, ele surge como um terceiro ator. Tem o marido, tem a esposa que estão brigando, e aí vem o mediador, e ele se envolve indiretamente na disputa, trazendo uma nova perspectiva, né? Uma vez que ele traz ali uma opinião mais desprendida daquilo que está sendo discutido. E o mediador ele tem outras funções também, né? Outras responsabilidades. Ele está ali também para minimizar os danos psicológicos que aconteceram ali, para minimizar, evitar as ofensas, para fortalecer os relacionamentos, para proporcionar a comunicação, para facilitar o pedido de perdão, né? E muitas vezes a simples presença de alguém que está fora do conflito acaba sendo muito eficaz e significativo para a resolução da contenda. Mas hoje eu quero ajudar vocês
a terem condições de resolverem seus próprios conflitos no casamento, sem que vocês necessitem o tempo inteiro estar buscando ajuda de um terceiro, tá tendo que ligar para o pastor, ligar para o líder de casais, procurar ajuda especializada, até porque muitas vezes as pessoas que estão disponíveis, seja o pastor, seja o líder de casal, ou seja, algumas pessoas que a gente acaba procurando, elas não estão qualificadas, habilitadas, treinadas para nos ajudar na mediação, e aí elas entram e acabam criando mais conflito do que o conflito que existe, porque muitas vezes a gente acaba chamando a sogra, a mãe, ou um amigo, e essa pessoa ela acaba tendo uma tendência de apoiar um em detrimento do outro, e isso acaba gerando mais conflito. Então, para evitar, caso você não tenha aí uma pessoa treinada próxima de você para lhe ajudar na resolução do conflito, então hoje eu quero trazer dicas de como você vai lidar com seus conflitos interpessoais dentro do casamento, sem a necessidade de você estar utilizando a presença de um terceiro. Então vamos lá. Então a grande pergunta que surge é: como que eu vou lidar com os meus conflitos dentro do casamento? Bom, os conflitos, quer a gente queira, quer a gente não queira, eles fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da vida do casal, e por isso é muito importante que a gente aprenda a lidar com eles. Eu tenho que entender que assim, os conflitos eles vão acontecer, porque ali estão unidas duas pessoas completamente diferentes. Eu estou tornando carne, né? Ou melhor, o Senhor tornou carne duas pessoas que têm ideias diferentes, pensamentos diferentes, temperamentos diferentes, personalidades diferentes, formas de pensar diferentes, motivações diferentes, expectativas diferentes, e é inevitável que em algum momento esses conflitos apareçam. Então eu tenho três maneiras de lidar com esses conflitos, né? E essas maneiras elas podem estar certas ou elas podem estar erradas. Mas vamos lá, quais são as maneiras para lidar com o conflito? Primeira maneira, nós podemos evitá-lo. E em geral, as pessoas têm tendência de evitar conflitos, e tudo que seja potencialmente conflituoso no casamento, na esperança de que aquela situação desapareça. Mas eu afirmo para vocês que essa não é a maneira mais correta. Porque quando isso acontece, na maioria das vezes, já está implicando numa submissão de alguém e está conduzindo a um sentimento de frustração. Porque você sabe que o problema não foi resolvido, né? Você simplesmente está evitando resolver aquilo. Então, essa não é a melhor maneira de lidar. Existem algumas formas que a gente acaba adotando e que todas elas nós estamos evitando o conflito. E todas elas estão erradas. Nós podemos abandonar a situação de conflito, né? Dormindo na sala, saindo de casa. Nós podemos nos refugiarmos no trabalho, é um meio de fugir daquela situação embaraçosa. Nós podemos nos acomodar, afirmando que está tudo bem. Nós podemos mudar de assunto, né? Toda vez que aquele conflito ele é focado. E nós podemos fazer a coisa mais importante de todas: nada. E aí a gente está levando a sério essa fuga e está utilizando uma farsa, distraindo a nossa mente, quando na verdade está tudo ruim e a situação de conflito ela ainda permanece. Então evitar o conflito não é a melhor maneira de resolver. Aí você entra na segunda maneira, que as pessoas também utilizam, que é desativar o conflito. Nós podemos desativar o conflito. E quando que isso acontece? É quando uma pessoa decide suspender o conflito temporariamente até que as coisas se acalmem. Nada mais é do que uma forma de você ganhar tempo. Surgiu aquele conflito ali,
e você simplesmente não resolveu ele, mas você deu uma acalmada para ganhar um tempo, para dar um fôlego, para depois voltar ao conflito de novo. E aí as pessoas, na verdade, elas estão evitando, né, sentar para resolver, para dirimir o conflito. E muitas vezes as pessoas que fazem isso é porque elas não veem muita possibilidade, muita oportunidade de resolver aquilo. Aí a gente entra na terceira maneira de abordar um conflito, que é enfrentá-lo. E as estratégias de enfrentamento, elas são poderosas. E nós podemos e devemos fazer o enfrentamento de todo conflito dentro do casamento, para que não reste, não sobre ali nenhum ponto de dúvidas entre nós e nenhum problema entre mim e a minha esposa, ou entre você e o seu marido. Bom, quais são então as formas, as estratégias que eu vou utilizar para enfrentar o conflito? O conflito ele pode ser agrupado em 4 categorias e eu vou reproduzir elas aí na tela para você. Bom, eu trouxe aqui para vocês o que nós chamamos de estratégia do conflito. A estratégia do conflito, a forma como você vai abordar o conflito, ela funciona exatamente dessa forma aqui. Aqui você tem o eu e aqui você tem o outro. Então aqui está você e aqui está sua esposa, ou aqui está você e aqui está o seu marido. Então é muito importante que no conflito você consiga expressar os seus sentimentos e emoções. E é muito importante que também o seu marido, a sua esposa, consiga expressar os sentimentos e emoções e que você consiga entender. Então, esse quadro ele funciona da seguinte forma. Quando você consegue expressar com tranquilidade seus sentimentos e emoções, e o seu marido ou a sua esposa, ela também consegue expressar seus sentimentos e emoções, e você consegue entender ele, e ele consegue entender você, ele ganha e você ganha. Os dois ficam felizes, porque aqui você tem uma resposta colaborativa. Quando você consegue expressar seus sentimentos e emoções, mas o seu marido ou a sua esposa não consegue expressar os sentimentos e emoções, e por isso você não entendeu ele, o que acontece é que você vai sair ganhando e ele vai sair perdendo, porque você não entendeu ele ou ela e ela não conseguiu se expressar da maneira correta. Quando você não consegue expressar com tranquilidade seus sentimentos e emoções, e o seu marido ou a sua esposa consegue expressar da maneira correta, mas você não conseguiu se expressar. Então você entendeu ele, mas ele não te entendeu. Aí você perde e ele vai sair ganhando, porque ele conseguiu se expressar da maneira correta. E quando você não consegue expressar seus sentimentos e emoções, e o seu marido ou a sua esposa também não conseguiu expressar, e ambos não se entendem, não conseguiram se colocar do lado do outro, os dois perdem e entram no que nós chamamos de resposta evitativa. Porque vocês vão evitar o conflito, porque vocês não conseguiram se entender. Então, por isso que é muito importante que tanto o marido quanto a esposa consigam expressar seus sentimentos e emoções e consigam entender os sentimentos e as falas do outro, para que haja um processo de ganha-ganha, para que haja colaboração e para que os dois sejam felizes. Então aqui você consegue perceber a importância de que dentro de um conflito você consiga se expressar e o seu marido ou a sua esposa também consiga se expressar, e o mais importante,
que você se expresse de uma forma que ele lhe entenda e que ele se expresse de uma forma que você o entenda ou a entenda, e que ali vocês se coloquem comungados, um se colocando no lugar do outro, para que isso consiga ser muito mais efetivo. Então, quando um ganha e o outro perde, né? Ou você não se expressou direito e você perdeu, ou ele não se expressou direito e ele perdeu. Aí um ganhou e um perdeu. O que que acontece? Esse tipo de estratégia, ele tem fundamento no fato de que uma das partes vai perder no conflito porque não conseguiu se expressar direito. E, infelizmente, essa é uma estratégia muito comum que acontece nos casamentos. A pessoa em desvantagem, por não ter conseguido se expressar ou por ter se expressado da maneira errada, ela acaba aceitando a colocação do outro, a opinião do outro, a vontade do outro, porque aquele outro se mostrou ser mais forte a partir do momento que ele conseguiu exatamente expor o que ele pensa, expor as necessidades deles de uma maneira correta. Então isso se torna muito claro que essa estratégia ela é ruim, porque no casamento, quando um perde, os dois perdem, né? E aí as pessoas acabam usando esse argumento muitas vezes para subjugar o outro, porque você consegue se expressar melhor, porque você fala melhor, e como o outro não conseguiu se expressar da forma que ele queria, você acaba subjugando a outra pessoa. É um tipo de abordagem muito ruim no casamento, porque a longo prazo isso vai enfraquecendo o relacionamento e a comunicação. E é muito importante que a gente identifique aqui, que você identifique, se no conflito que está havendo dentro da sua casa, se você está conseguindo entender a outra pessoa e a outra pessoa está conseguindo lhe entender, para que isso não acabe gerando problemas, sentimentos de vingança, ressentimentos, sabe? Porque alguém sempre vai estar perdendo e a pessoa não vai querer resolver o conflito, porque ela sabe que como ela sempre perde, é melhor não mexer nisso. Então ali fica uma comunicação ruim e uma comunicação com dois pesos e que vai fazer com que o casamento não flua bem. Isso é muito ruim. Tem uma segunda estratégia, né, que é a estratégia perder-perder. E nessa estratégia perder-perder é muito ruim também, porque ela não satisfaz objetivamente nenhuma das partes envolvidas no conflito e nenhuma das partes dá vitória à outra parte. Por exemplo, quando o casal ali, eles entram num conflito porque eles estão decidindo para onde ir, né? Sei lá, um restaurante. Vamos decidir para um restaurante onde nós queremos ir. Cada um quer ir para um restaurante diferente e no meio daquele conflito, como nem o marido conseguiu entender a esposa e nem a esposa conseguiu entender o marido, no final das contas eles acabam indo para um terceiro restaurante que não é nem atendendo a esposa, nem atendendo o marido. E, em geral, o argumento que se usa aqui é o seguinte: eu não ganho, mas ele também não ganha. É um tipo de comportamento que tem que ser evitado, porque ele implica que as duas partes envolvidas, elas não conseguiram se entender, elas não conseguiram se colocar no lugar do outro, então elas não conseguiram, já que elas não conseguiram fazer com que elas ganhassem, elas vão trabalhar para que a outra também não ganhe, e isso também mina o relacionamento, a comunicação e a confiança dentro do casamento. Aí você chega na melhor estratégia de todas, que é o que nós chamamos de estratégia ganhar-ganhar. Ela é utilizada na mediação do conflito, quando a gente conduz o conflito, a resolução de uma forma que o conflito ele não é um problema, não é uma batalha que tem que ser ganha, mas ele é um problema que tem que ser resolvido. E as partes que estão envolvidas ali no conflito, elas conseguem colocar o ponto de vista delas
elas conseguem ouvir o ponto de vista das outras pessoas e elas estão ali prontas, disponibilizadas para resolver essas diferenças. Então isso exige que as pessoas elas se coloquem frente a frente, né? Se coloquem frontais e elas comunguem da mesma necessidade, da mesma disposição de resolver aquele problema. Por isso é importante que cada um saiba expressar a sua opinião, ouvir a opinião do outro e ir ali sugerindo alternativas e soluções para a resolução do conflito, sem ofensas, sem gritaria, sem querer ganhar, entendeu? Sem querer prejudicar o outro. E é importante a gente lembrar que a habilidade de resolver um conflito, ela pressupõe, ela exige de você a habilidade de se comunicar. Por isso que para resolver um conflito, a melhor solução ela é permitir ali um clima de confiança, permitir um clima de compreensão e de respeito mútuo entre marido e a esposa, de forma que eles possam se expressar, que eles possam colocar as preocupações deles, as necessidades deles, as vontades deles, os desejos deles, sem desprezar o outro, o sentimento do outro, o que o outro pensa, o que o outro diz. Então fica aqui muito claro que a estratégia mais eficaz, né, e a mais saudável é a negociação, mas isso exige investimento, reflexão, respeito e comunicação. A questão aqui ela é tratada em termos de nós dois, e a solução ela vem para beneficiar os dois, né? Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento. Aí surge a pergunta mais importante, né? Então, quais os conselhos você daria para que a gente consiga resolver os conflitos dentro do casamento da melhor maneira possível? Então, eu vou dar aqui para vocês os 7 conselhos. São 7 conselhos preciosíssimos para que vocês consigam resolver os conflitos dentro do casamento, sem precisar da intervenção de um terceiro, sem precisar chamar o pastor, sem precisar chamar um líder, sem precisar chamar papai, mamãe, o sogrão, sogrinha, mas estarem ali, vocês dois, dentro do casamento, resolvendo seus próprios conflitos. Então, vou dar agora os 7 conselhos. Então, vamos lá. Primeiro conselho, marque a conversa. É muito importante vocês escolherem a melhor hora para conversar. Necessariamente o conflito ele não precisa ser resolvido naquela hora, naquele momento, no momento em que está todo mundo de cabeça quente, no momento em que você está se sentindo chateado porque você foi ofendido, porque você foi agredido, naquele momento em que você está doido para dar uma resposta. Então esse não é o momento para resolver o conflito. É muito importante você marcar a conversa, marca para um outro momento, sempre se lembrando de Provérbios 15, 23, que fala que a palavra ao seu tempo é boa. Então você precisa dar a palavra ao tempo certo. Não precisa ser naquele momento. Então marquem a conversa para um outro momento e aí até lá você ganha tempo para que o Espírito Santo acalme os seus ânimos e para que você consiga se comunicar de uma maneira mais adequada. E até chegar à conversa, nada de provocar a outra pessoa, nada de ficar calado, nada de ficar em silêncio. Não é para cortar a comunicação. Você continua se comunicando, mas aquele problema ele tem hora e data para ser resolvido. Você marcou para conversar com a pessoa. Segundo conselho, uma fala de cada vez. Então vocês escolhem quem vai começar falando e você combina que o outro não vai interromper. Se possível, usem papel e caneta para que vocês possam ir anotando o que vocês querem dizer sem interromper o outro. Então o outro falou uma coisa ali que eu não concordo, eu vou anotar, entendeu? Ele falou uma coisa que eu acho importante, eu vou anotar. Então você não interrompe o outro. Seja um bom ouvinte e não responda enquanto a outra pessoa não terminar de falar. Nós lemos aqui na live passada os textos de Tiago e o texto de Provérbios que fala sobre isso. Diz que responder antes de ouvir, antes da pessoa terminar de falar, diz que é estultícia. Então, aguarde.
Combine quem vai começar falando, e aí você diz, quer começar? Se a outra pessoa, não, eu começo. Deixa ela falar, você anota. Quando ela terminar de falar, aí você tem o direito de falar, e aí depois ela também anota, depois ela tem o direito de falar de novo, você tem o direito de falar de novo, mas sempre enquanto um fala, o outro aguarda. É uma fala de cada vez. Terceiro conselho: objetivo e foco. Cada pessoa, no momento da fala, ela deve responder 3 perguntas. Por que essas perguntas? É porque se você não tiver objetivo e foco, aí aquela conversa ela se torna uma conversa da noite toda, né? Tem muita gente que é prolixa, que assim vai falar de um assunto e acaba puxando o outro. E aí, se o marido ou se a esposa não tiver em foco essas 3 perguntas que eu vou passar agora para vocês, aí eles vão ficar locubrando, falando, aí vai começar a história assim, não, porque quando eu era criança, e aí começa toda a história, quando nós casamos, lembra daquele dia, no dia 2 de março de 1984, e aí vai trazendo tudo isso à tona e perde o objetivo e o foco. Então, cada pessoa, no momento da sua fala, deve responder 3 perguntas. Quais são elas? Primeiro, o que aconteceu? Segundo, qual a postura que o outro teve que lhe chateou? E terceiro, como você se sentiu? Então, essas 3 perguntas elas têm que ser respondidas na sua fala de uma maneira breve. Então, eu vou trazer aqui um exemplo para você. Você tem um desentendimento lá com sua esposa você deu a sua opinião, ela deu a opinião dela, e no meio da opinião dela, ela falou assim para você, você só fala besteira. E esse foi o motivo do conflito. Então, no momento em que você for falar, você vai responder essas 3 coisas. O que aconteceu? Aí você vai começar dizendo, olha, minha querida, o que aconteceu foi o seguinte, nós estávamos conversando, estávamos resolvendo um assunto, e no meio da conversa, você disse que eu só falo besteira. Aí vem qual a postura que o outro teve que o chateou. Aí você vai dizer, eu fiquei muito chateado, entendeu? Porque você disse isso. Não é a primeira vez que você fala isso. Você tem, volta e meia, você se expressa dessa forma, dizendo que eu falo besteira. Aí você vem para a terceira pergunta. Como você se sentiu? E aí você vai dizer, olha, eu me senti mal, entendeu? Eu me sinto muitas vezes desprezado com a sua fala, você não dá importância ao que eu digo. Então você tem que se focar nessas 3 perguntinhas, que é para você ter objetivo e foco. Quarto conselho: justiça e respeito. É muito importante que você seja justo nos seus julgamentos. Sempre escute a outra pessoa. Nunca alimente sentimentos ruins contra o seu marido ou contra a sua esposa. Sempre pense bem a respeito dele ou dela. Então é muito importante que aqui você seja justo e você seja respeitoso. Então nada de ficar elocubrando de coisas que você não tem certeza, de que você não perguntou, mas são suposições. E aí você vem aqui e você diz assim, porque eu acho que o que você queria dizer era isso. Não, não, não. Seja justo e seja respeitoso, tá? Não pense mal a respeito dele ou dela. Pense bem, tá? Escute o que ela disse e só se atenha exatamente ao que aconteceu e ao que a pessoa falou. Então, nada de você ficar pensando mal e fazendo a sua cabecinha voar. Quinto conselho: sinceridade, verdade e preocupação com o outro. Então, sempre pergunte para a esposa ou para o marido como ela está, como ela se está se sentindo. Pergunte para o marido como ele está se sentindo, que é para você permitir que a outra pessoa abra o coração e para que a outra pessoa venha expor sentimentos ruins que ela possa ter abrigado internamente no coração dela. Então, o tempo inteiro esteja preocupado com isso, tá? De estar perguntando para a pessoa como que você se sentiu, eu te magoei, o que está passando no seu coração, como que você está,
tá? Se for necessário, chame uma terceira pessoa, caso aquela conversa não esteja fluindo, caso a outra pessoa esteja lhe agredindo, ela não está lhe ouvindo, chama outra pessoa. Mas aqui é muito importante que você entenda que é momento de perdoar, é momento de ouvir a pessoa, de entender o coração dela, entender o que está passando na cabeça dela. Seja doce nas palavras e não use de agressividade naquilo que você está dizendo. Se a pessoa falou uma coisa que você não concorda, a pessoa, por exemplo, disse para você, no meio da conversa, ela disse assim, porque você foi lá, você foi sim para tal lugar e você não foi para aquele lugar. Então não diga assim para ela, você é maluca, é? Você é maluca, você é doida, mulher. Não, seja doce na sua palavra, tá bom? Pergunte para outra pessoa o que ela está sentindo. E você tem que ser claro, dizer assim, querida, deixa eu te fazer uma pergunta. De onde você tirou isso que eu fui? Eu não fui. Você está me julgando mal, querida, eu não estive lá. Acredite em mim. Então, não use de agressividade e esteja preocupado com o sentimento da outra pessoa para que você não venha magoá-la mais. Sexto conselho: dê sugestões, tá? Dê sugestões de como você pode mudar a sua atitude, de como você pode mudar o seu comportamento, de como que você vai ajudar a resolver o problema. Você tem que deixar claro para outra pessoa que você está dando a sua contribuição para resolver o problema. Então você vai dar a sua contribuição. A pergunta aqui é: no que eu posso ajudar? E lá no momento em que a pessoa está dizendo assim, porque você fez isso, você tem que dar a sua contribuição. Querida, então deixa eu resolver isso aqui. Eu posso te pedir perdão? Tá? Nesse mal entendido, se eu falei isso que você está dizendo, eu não lembro de ter falado, mas se você está dizendo que eu falei, então eu quero te pedir perdão. A pessoa tem que identificar que você está dando sugestões para resolver aquele conflito. Sétimo e último conselho: oração e confissão. É muito importante que nessa conversa, no início dela, no meio dela, no fim dela, vocês orem juntos e vocês confessem a disposição de estar contribuindo para resolver o problema. Deixe isso claro na oração, peçam orientação a Deus, peçam graça, clamem para que o Senhor venha naquele relacionamento, para que Satanás não encontre oportunidade para destruir esse casamento, mas que Deus dê a vocês graça suficiente para operar mudanças, para fazer você mudar, entendeu? E para tornar você um marido ou uma esposa melhor. Talvez aqui seja um momento quando você identifica ali o conflito e você percebe que você teve participação para contribuir com aquele conflito por conta do seu temperamento, da sua forma de se comportar. Então esse é o momento de você pedir que a pessoa ore por você, seu marido ou sua esposa, e você diga: olha, eu tenho esse temperamento mesmo, tá? Eu sou fleumático, eu tenho muita dificuldade de tomar decisões, então eu quero te pedir, eu sei que eu te chateei, eu sei que isso lhe angustia, então eu quero lhe pedir perdão por eu ter causado isso em você, eu quero que você ore por mim, ore para que Deus me transforme, para que Deus me torne um marido melhor, uma esposa melhor. Então é muito importante que isso aconteça. Então, amados, é isso. Vocês começam a perceber aqui que é possível nós resolvermos os conflitos dentro do nosso casamento, sem a necessidade de estarmos o tempo inteiro chamando outras pessoas para vir fazer intervenções. Se for necessário, chame. Se uma das partes não está se quebrando e se aquilo está difícil, né? A porta está trancada, então chame a terceira pessoa. Mas é muito importante que vocês tentem primeiro resolver entre vocês, que o conflito seja resolvido ali dentro do casamento e que Deus dê a vocês a graça e a sabedoria necessária para que vocês consigam ser modelos, ser padrão, para que o marido não esteja agredindo a esposa com palavras, com gestos,
e que a esposa também não esteja ofendendo, agredindo o marido com o seu comportamento. É muito importante também deixar claro que o fato do marido ser o governante da casa, isso não significa que em todos os conflitos que ele vai se impor e ele vai dar a decisão dele, mas ele precisa entender que ali ele está casado com uma esposa que tem sentimentos, que é humana, que precisa ser amada, que precisa ser compreendida, que precisa ser entendida. Então é muito importante que vocês proporcionem dentro do casamento esse espaço para que a esposa exponha as necessidades dela, a carência dela, as dificuldades dela, o marido também possa fazer essas exposições e um compreender o outro. Um ponto importante quando a gente trata de mediação de conflitos, né? Vou dar uma dica agora importantíssima para vocês. Quando eu estou fazendo mediação de conflitos, no curso que eu dou para mediadores, nós ensinamos uma técnica, que essa técnica ela é poderosíssima, tá? Poderosíssima. Que a técnica, na verdade, que nós usamos o nome dela é parafrasear. A técnica de parafrasear, ela é importantíssima. E se você puder usar essa técnica dentro do seu casamento, eu afirmo para você que é poderosa para lhe ajudar a esclarecer pontos. Então, o que é a técnica de parafrasear? O marido fala, a esposa fala. E depois disso, o marido vai dizer o que entendeu do que a esposa disse e a esposa vai dizer o que entendeu do que o marido disse. Essa técnica é importante, que é para você ter certeza de que a outra pessoa te entendeu. Nós chamamos isso de técnica do parafrasear. Aí eu chego para minha esposa e eu digo assim para ela: olha, eu estou muito chateado porque ontem aconteceu essa situação e você disse para mim que eu era, você disse, aí eu uso uma palavra assim forte, eu digo assim, você disse para mim que eu era duro de coração. E eu fiquei muito magoado porque você me disse isso. E aí a esposa anota e ela vai corrigir a minha paráfrase. Ela vai dizer assim: amor, desculpe, mas eu não disse que você era duro de coração. Eu disse que você era cabeça dura. Mas mesmo assim me perdoe por eu ter usado essa expressão de cabeça dura. Mas eu não disse que você era duro de coração. No momento em que nós ouvimos as outras pessoas, nós temos uma tendência de ouvir o que nós queremos ouvir. Então, por isso que é muito importante a paráfrase, que é para você ter certeza de que a outra pessoa entendeu o que você disse. Às vezes acontecem mal entendidos. E aí você fala uma coisa no casamento e a pessoa entende de uma outra forma. E no meio da briga você diz assim: é difícil eu ficar casado dessa forma. E aí a pessoa entende, ele quer se separar. E aí a pessoa, na hora que fala, diz assim: porque você falou que queria se separar. E a pessoa diz: não, deixa eu só lhe corrigir. Eu disse que é difícil ficar casado dessa forma. Possa ser que você tenha entendido isso, mas eu não estou pensando em me separar de você e quero lhe pedir perdão se eu passei essa impressão. Então é muito importante que haja essa comunicação aberta, que vocês falem e que vocês permitam que a outra pessoa fale e que vocês entendam o que a outra pessoa está dizendo para que vocês consigam chegar num acordo. E antes do acordo tem que ter oração, perdão, esclarecimento, para que tudo venha à tona, tudo seja esclarecido, tudo seja perdoado, e aí depois de tudo isso, vocês estão em condições de tomar decisões. Tá bom? Que Deus abençoe esse casamento de vocês e que Deus permita que vocês tenham toda a capacitação para resolver conflitos dentro do casamento e tornar a casa de vocês, o ambiente familiar, um local muito mais agradável e um verdadeiro jardim cheio de flores, onde vai ser prazeroso
a gente permanecer todos os dias, tá bom? Beijos no coração.